Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de gerenciamento de projetos de software. E nessa sequência de aulas a gente está falando aí sobre o gerenciamento de custos, né? Sobre a análise do valor agregado mais especificamente. Então, dando continuidade à aula passada, que a gente falou sobre algumas regrinhas e algumas métricas, né? Que são utilizadas na análise do valor agregado. Agora a gente vai continuar falando de mais algumas métricas, tá bom? A próxima métrica que a gente vai ver é o índice de desempenho do projeto, tá? Também chamado de IDP. Então a gente vai ter assim, essa sopinha de letrinhas, tá? Então vocês vão ter que se esforçar um pouquinho mais aí para aprender essas letrinhas, tá? Essas métricas. E ao final desse conjunto de aulas eu vou mostrar lá uma tabela onde eu vou sintetizar, tá? Essas métricas que a gente viu e botar um resumozinho sobre elas, tá bom? Então, o IDP, né, o Índice de Desempenho de Prazo, ele é a divisão entre o custo orçado do trabalho que foi realizado, ou seja, o valor agregado, né, e o valor do trabalho que estava planejado, ou seja, o VP, né, o valor planejado. E isso tudo até um determinado momento. Então, o IDP ele mostra a taxa em que o projeto está conseguindo converter o que foi planejado, né, o valor planejado, em o que foi realmente entregue, que é o valor agregado. Então, a forma de você calcular o IDP é você dividir, né, o valor agregado pelo valor planejado. E, por exemplo, então um IDP de 0,85 indica que 85% do tempo previsto no orçamento foi convertido em trabalho que gerou entregas, né? Ou seja, essas entregas agregadas que foram realmente que reduziram o escopo do projeto, né? Você conseguiu cumprir o que estava planejado e que houve ainda uma perda de 15% do tempo, dado que o IDP foi 0,85, uma vez que esse não contribuiu para aumentar o valor agregado do projeto. Então, se você tiver aqui um valor planejado igual a um valor agregado igual a um valor planejado, você vai dividir o número por ele mesmo, né, e você vai ter aí um IDP que vai ser igual a 1. Então, o IDP igual a 1 quer dizer que tudo que foi planejado foi alcançado de forma exata, tá bom? Então, quais são as outras formas de você avaliar o IDP, né? Você pode ter um IDP igual a 1, menor que 1 ou maior do que 1. Então, um valor de IDP menor do que 1, ele indica que menos trabalho foi executado do que foi planejado. Então, ou seja, é uma coisa ruim. Você entregou menos do que você planejou, tá bom? Um valor de IDP igual a 1 quer dizer que o escopo do projeto finalizado até o momento é exatamente o que foi planejado, certo? Então, é uma coisa boa, né? Ou seja, está de acordo exatamente com o que foi planejado. E um valor de IDP maior do que 1 indica que foi feito mais trabalho do que o que foi planejado. Ou seja, também é uma coisa boa, né? Porque você acabou entregando mais do que havia planejado. Embora, né, se você não acertou no planejamento, você deve também avaliar as outras métricas para saber se as outras métricas também estão de acordo e se realmente isso for uma coisa boa. Então, uma vez que o IDP mede todo o trabalho do projeto, o desempenho no caminho crítico deve também ser analisado para determinar se o projeto acabará antes ou depois da data de término que foi planejada, tá bom? Então, lembrem aí dessas 3 regrinhas aí para você avaliar o IDP, tá bom? IDP menor do que 1 é que menos trabalho foi executado, né, do que foi planejado, ou seja, é uma coisa ruim. IDP igual a 1 é uma coisa boa, o que foi planejado é exatamente o que está sendo entregue. E um IDP maior do que 1, né, geralmente também é uma coisa boa, porque você está entregando mais do que o que foi planejado, tá certo? E se você quer saber se está adiantado ou atrasado o cronograma, você utiliza aí os IDPs, né, os índices de desempenho de prazo. O índice de desempenho de prazo, tá? Você vai calcular ele aqui fazendo aquela análise, né, do valor agregado e do valor planejado. Aqui no caso, digamos que o valor agregado foi 10 mil, lá no exemplo dos quartos, né, dos cômodos de uma casa que estava em construção, que era 60 mil, vocês lembram do exemplo? Que era 60 mil de orçamento que se tinha que se construir 6 quartos, né? A média era 10 mil por quarto, e etc. Então, aqui você teria o valor agregado de 10 mil, né? Ou seja, você entregou somente um quarto, e o valor planejado de 20 mil, ou seja, você planejou entregar até esse determinado momento 2 quartos, né? Ou seja, o valor planejado era 20 mil
você só agregou 10 mil, então o seu IDP vai ser 0,5. E vimos que um IDP abaixo de 1 é uma coisa ruim, né? Então, um IDP menor do que 1 indica que o cronograma está atrasado, tá certo? E o cronograma do projeto ele está apenas progredindo a 50% da taxa originalmente planejada. Então, muito cuidado quando você tiver um IDP tão baixo quanto esse aqui, tá bom? Agora a outra métrica, né? O IDC, que é o Índice de Desempenho de Custos. Então, o IDP ele avalia prazos, né? Ou seja, tempo. E aqui a gente vai avaliar os custos agora com o IDC. Então, o IDC ele é uma medida do valor do trabalho executado comparado ao custo real ou progresso que foi feito no projeto. Então, é considerada a métrica mais crítica, né, do gerenciamento do valor agregado e mede a eficiência de custo do trabalho executado. O IDC é igual à razão entre o valor agregado e o custo real, né? Então a formulazinha dele é essa, IDC é igual ao valor agregado dividido pelo custo real. No IDP nós temos o valor agregado e o valor planejado. No IDC nós temos o valor agregado pelo custo real, tá bom? Então só vai mudar aqui, né, a parte da divisão aqui, que no IDP é valor planejado e no IDC é o custo real. Então, um IDC igual a 0,85 indica que para cada R$1 de capital que foi consumido no projeto, apenas 0,85, né, ou seja, 85 centavos, estão sendo convertidos fisicamente em produtos e existe uma perda de 15 centavos por cada real. Então, se você tem um IDC abaixo de 1, isso é uma coisa ruim, né, porque você está perdendo dinheiro, tá certo? Agora vamos fazer aquela análise igual a gente fez com o IDP, né? Aqui no IDC, então um valor de IDC menor do que 1 indica um excesso de custo para o trabalho que foi executado, tá? Então, é uma coisa ruim, né? O valor de IDC igual a 1, então o escopo do projeto finalizado até o momento foi realizado exatamente como o orçamento planejado para ele. É uma coisa boa, né? Ou seja, está tudo como foi planejado. E um valor de IDC maior do que 1 indica um desempenho de custo abaixo do limite até a data presente, tá bom? Então, um outro exemplo aqui sobre o IDC, né? Então, o IDC é o valor agregado, né, dividido pelo custo real. Então, aqui nós temos aqui que o valor agregado foi 10 mil, porém o custo real foi 12 mil, ou seja, você gastou mais do que o que você agregou, né? Então, isso é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque você deveria ter entregue de acordo com o que você gastou, né? Que é o custo real. Então, se você tiver um custo real mais alto do que o valor agregado, sempre vai ser uma coisa ruim, tá bom? E isso vai ser refletido no índice de desempenho de custos. Então, 10 mil dividido por 12 mil, você vai ter um IDC aí de 0,83. E isso indica um estouro do orçamento, né? Ou seja, o projeto só está agregando 83 centavos a cada R$1 que está sendo gasto, tá certo? Bem, pessoal, com isso a gente vai encerrar essa aula aqui, tá? E na próxima aula a gente começa falando aqui de mais um pouquinho dessas métricas, tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.